Jesus cura o empregado de um oficial romano. Pinu. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. 2. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. 3. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda. 5. Pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. 6. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. 7. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. 8. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um: vá lá, e ele vai. Digo para outro: venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto. E ele faz. 9. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. 10. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. 12. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. 13. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. 14. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. 15. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. 16. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo. 17. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista. 18. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles, 19, e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? 20. Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar, ou devemos esperar outro? 21. Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. 22. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. 23. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. 24. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? 25. O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. 26. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. 27. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. 28. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. 29. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. 30.
Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim, rejeitaram o plano de Deus para eles. 31. E Jesus terminou, dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? 32. Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. 33. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. 34. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. 35. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Lucas 7, 1-35.